Bimba biriba minquidiga, taco de arame cabaça barriga. Salve, salve, galera da capoeiragem. Eu me chamo Diego e estou aqui gravando mais um episódio do Capoeira Cast. E hoje, com a participação especial desse grande mestre de capoeira, direto da cidade de Presidente Prudente, interior, vem contar um pouco da sua história, da sua filosofia, das suas vivências como mestre, educador de capoeira. E vem falar um pouco também da sua associação Capoeira na Longevidade. Vem falar como que funciona, para que serve, o que é bom para a nossa saúde e o que é bom para a capoeira. Mestre, é uma honra poder entrevistá-la, é uma honra poder saber um pouco da sua história, da sua filosofia, das suas experiências como mestre, como capoeirista. É uma honra e pode se apresentar, mestre. Bom, Diego, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você, aí, com os seus seguidores aí. Muito obrigado aí. Bom, para mim é uma satisfação muito grande poder falar da capoeira e principalmente da longevidade, né? Que é o que eu estudo há vários anos aí, desde 2003. Eu venho fazendo meu TCC na graduação de Educação Física. Fiz 2 pós-graduações, fiz 3, mas uma delas em treinamento esportivo, né? Não tem a ver na área, mas as outras foram com envelhecimento e sempre estudando envelhecimento ativo, né? Fiz um mestrado e agora em 2024 eu finalizei um doutorado. E durante todo esse tempo, né, de pesquisas científicas, eu estudo envelhecimento. Então, desde as patologias, os melhores estímulos, né, para a gente, para prescrição e orientação de exercícios físicos para essa população. E sou completamente apaixonado por essa capoeira, né, que a gente, na realidade, poderia ter colocado o nome de treinamento funcional, de longevidade e saúde, mas o amor pela capoeira não tem jeito, a gente leva junto aí sempre, né? Então, daí vem a capoeira na longevidade. Mestre, mas antes de tudo aí que a gente queria saber sobre o mestre Nelson, sobre esse ser humano que trabalha com tantas qualificações na capoeira, na vida, ajuda tantas pessoas, tanto da maioridade, adolescência, crianças. Queria saber como que o mestre Nelson começou na capoeira, por que ele se ingressou, o que trouxe o Nelson para a capoeira? Olha, eu sou de Santo André, né, lá no ABC, e na época os bairros que a gente morava lá era meio pesado, né? Criançada lá, o hobby nosso era sair na porrada. E aí eu fiz taekwondo um tempo, mas infelizmente nas algumas brigas de rua eu apanhei com taekwondo e tudo. Aí tinha um irmãozão meu que até hoje a gente tem esse contato aí. Às vezes eu tô na casa dele em Santo André, que é o mestre Cigano. E, e aí a gente nem tava. Ele é sobrinho de um outro mestre que na época se tornou evangélico e abandonou a capoeira, né? No momento, acho que ele precisou dar um tempo para se preparar psicologicamente, né? E a gente brincava muito na rua de capoeira, foi brincando de capoeira, isso em 79, 80. Aí em 80 eu fui treinar, eu comecei a treinar, né? O meu primeiro mestre foi o mestre Zé de Andrade, que hoje em dia sou mestre Andrade, né? Depois eu tive o prazer de trazer ele aqui em 2000, que eu fiz um campeonato enorme de capoeira, trouxe o pessoal, na época, Abadá, Capoeira Gerais, pessoal do Messuíno, né? Veio uma galera aí, até hoje eu tenho esse vídeo aí, foi muito bom. E, e eu tive a oportunidade de trazer o mestre aqui na cidade também, o mestre Andrade. E quando eu era adolescente lá, esse amigo meu treinava com o mestre Gatão. E a capoeira do mestre Zé Andrade era uma capoeira na época assim, muito, né, bonita, saudável. Ele cobrava da gente
Desde aquele tempo, acordar de manhã e beber água, que era saudável. Ele era tipo fisiculturista, né? O cara tinha um shape legal. E garotão quer salto, quer porrada, né? Não tava querendo muito aquilo ali. Aí eu peguei a primeira corda com ele e fui treinar com o Mestre Gatão, depois por conta do convívio. Aí, treinando com o Mestre Gatão, né? Até o Mestre Gatão me mandou num caderno aí que eu nem lembrava os anos que eu fui batizado novamente na verde, né? Na corda verde com o Mestre Gatão, eu peguei verde, verde, amarelo, amarelo e treinei com ele, acho que de 82 até 86. Em 86 eu mudei para Presidente Prudente, né? Mas aí, principalmente esse meu amigo, o Josemar, Mestre Cigano, e outros aí, a gente continuou amigos, se vendo, e até hoje a gente tem uma amizade muito grande. E qual que eram os grandes mestres e os grandes grupos que tinha naquela época, que o senhor participou, que o senhor começou a treinar? O senhor começou a treinar com o Cigano, vocês eram parceiro, e o mestre Zé de Andrade. E quanto tempo o senhor ficou treinando com o mestre Zé de Andrade? Cara, eu não lembro bem se chegou a um ano, alguma coisa assim, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Agora com o Mestre Gatão foi bastante tempo. E tanto é que a gente continuou com contato também. Depois disso a gente, né, eu já tive na casa dele esses anos agora. Foi muito legal. Eu presto serviço para os Sescs, né? E o Sesc de Santo Amaro me contratou para dar as aulas de capoeira. E o pessoal de Santo André foi lá, me buscaram. A gente foi para Santo André, foi aquele bate-papo gostoso, rever os amigos aí. Mas na época, o mestre que eu era mais fã era o mestre Lindouro, né? Que tinha uma capoeira muito bonita, né? O mestre Maurão, o mestre Valdenor. A gente era tudo uma linhagem só ali, né? Então a gente estava tudo sempre junto, né? Mas o que eu admirava era o mestre Lindouro. Para mim era o cara diferente ali na capoeiragem daquele tempo. Inclusive nunca mais vi. Faz muitos anos que eu não vejo o mestre Lindouro. Aí eu vim para Presidente Prudente e, e aqui eu fui me virando o jeito que dava, enfim. Aí comecei a dar aula aqui em Presidente Prudente em 1994, 95, né? E na época eu era caminhoneiro. Eu lembro que a minha família foi totalmente contra. O meu pai ficou sem conversar comigo. A minha esposa, que foi do meu primeiro casamento, hoje eu estou no terceiro aí, do meu primeiro casamento, queria separar de todo jeito, porque não ia ter um marido professor de capoeira, que era uma coisa muito feia, não ganhava dinheiro nenhum, né? E aí eu lembro que eu virei chapa no SEASA, eu morava do lado do SEASA, eu entrava no SEASA 3 horas da manhã, 11 horas já estava com o meu dia ganho, só de descarregar caminhão e de fazer carga. E eu era bom nisso, que eu era caminhoneiro, então eu sabia legal o peso que ia na frente, né, em cima do eixo ali, eu sabia fazer uma carga legal, então eu já consegui. E do meio-dia para tarde, eu comprei uma Sprint 10 e comecei a dar aula em uma academia legal na cidade, em outros lugares, e comprei uma Sprint 10 em 10 vezes. Eu sei que em 2 meses eu paguei a bike, em 2 meses eu não era mais chapa, eu já era só professor, e a minha carreira na capoeira foi completamente diferenciada, assim. Eu sei que em alguns anos eu tinha casa, carro, tudo com a capoeira. Eu consegui pegar projetos assim de prefeitura por 4 anos, 2.000 alunos. Eu viajava muito. Na época eu e minha Jaguara, né? Que depois ele que me levou para o grupo Muzenza. A gente dormia, por exemplo, no evento do Mestre Jaú, o Mestre Marcial, né? Na cidade de Jaú, a gente dormia na praça. O Mestre Marcial tinha uns eventos maravilhosos lá, e depois era samba. No fim, o meu Jaguar ficava vendendo lá, até de madrugada. E depois eu dormia no banco, não estava nem aí. A gente
era tocando berimbau, cantando, fazendo roda. A nossa vida era capoeira. E aí eu era, né, não sei o nome aí, mas a gente chamava de barraqueiro. Eu vendia cópia do livro do Valdeir Rego, cópia das fitas da Muzenza, né? Vendia tudo. Ia na Bahia, em Salvador, fazer uns cursos com o Moraes, com o Nenel, já aproveitava e ia no mercado modelo, voltava com a mala cheia. Todo evento, a barraca era bonita, né? E por muitos anos eu tinha moto, a garupa da minha moto ia até em cima, e todo final de semana era evento. E como eu sempre fui apaixonado por campeonato, eu comecei a ter oportunidade de participar de muito campeonato. E tinha cidades que os campeonatos na época eram muito. Não eram atletas, né? Como tem hoje aí, atletas de alto nível aí. Era o pessoal que participava. Então a gente tinha a sorte de ganhar aqui, ganhar ali, e foi essa vida aí. A minha cidade começou a me patrocinar, as minhas calças eram cheias de patrocínio. Então, a minha vantagem, para você ter uma ideia, em 98, né, eu fiz um campeonato aqui em Presidente Prudente, e eu era tão leigo que quem fez a abertura do campeonato foi o Mestre Moraes, né? Eu chamei o Mestre Moraes para dar um curso no domingo, e no sábado era o campeonato, eu coloquei ele para fazer a abertura. Lógico que hoje em dia eu não teria, né, um problema desse, né? Mas quando eu fui contratar o Mestre Moraes para vir dar um curso aqui, Mestre Nenel, a intenção minha é porque eu tinha associação de capoeira, movimento e raça. Tinha uma logo bonita, aquela que eu peguei o cara dando envergado, que era da revista, né? Eu mandei fazer aquela logo para mim, registrei ela, tudo. E na época era muita gente. A gente fazia um campeonato, vinha 36 ônibus, 40, né? De cidades diferentes. Aí, naquela época, eu trazia Moraes, Nenel, para ministrar os cursos, né? Até hoje tem os cartazes, né? Do Moraes, do Nenel, dos campeonatos aqui. Olha lá, o do Moraes é o de cima. Aí, o que aconteceu? Foi ficando muito popular, e as pessoas me perguntavam, por que seu berimbau está aqui? Por que está ali? Aí, em 97, eu vendi uma moto que eu tinha e fui para Bahia. Falei, não, eu quero saber por que o berimbau está aqui, por que está ali. Eu achei que tinha uma via de regra, né? E o que aconteceu? Cheguei lá, fui para a ilha de Taparica, com o contramestre que era do mestre Curió, né? Que eles foram tirar biriba. Eu sei que eu fui só para isso, só para capoeira. Eu não fui em nada turístico lá, era só capoeira. E aí eu fiquei um tempo com o Mestre Moraes, e algumas pessoas falavam, pô, Mestre Moraes, isso e aquilo. Cara, o cara, ele é 1000, né? Nem 10. Ele me tratou muito bem, me convidou para ir para a casa dele, para eu ficar uns dias lá em Salvador. O problema é que a minha agenda era sair eu fiquei uma semana no Mestre Moraes. Inclusive, eu fui no evento dele, Mestre Burguês também estava lá, e o que aconteceu, foram vários mestres lá da Bahia, e teve vários mestres que o Mestre Moraes não apresentou. E ele me chamou lá na frente, o professor Nelson, né? Pô, que tá aí, tá batalhando. Eu me senti muito honrado ali, né? E até hoje eu tenho uma admiração muito grande pelo Mestre Moraes. E aí, no Pelourinho, eu sentei para conversar com o Mestre Burguês. Foi aí que eu vi que eu estava gastando uma grana vendendo moto para saber fundamento, para saber por que o berimbau está ali, por que não está, uma série de coisas. Aí eu estava conversando com o cara que sabia tudo. Eu falei, o que isso? O cara é fantástico. Aí, na época, a gente fez um acordo de cavalheiros ali, que quando acabasse os cursos que eu fui contratar, que eu contratei com Movimento e Raça, eu vestiria a camisa da Muzenza. E aí, nossa, para mim foi uma loteria. Falei, conversar com o Mestre Burguês 1 hora,
Eu economizei muito dinheiro, né? Que as pesquisas dele, o cara sabe demais, né? O cara tem um conhecimento profundo e a vida dele é capoeira, né? Então ele fala as coisas com muita propriedade, com muita vivência. E aí o que aconteceu? Que na outra semana eu fui para a academia do mestre Nenel, eu saí do lugar onde eu estava e fiquei na academia dele dormindo lá. Então durante o dia a gente ia para a Praia de Amaralina treinar balão, né, sequência, e fiquei ali vários dias. Eles me trataram muito bem também. E lógico que, porque o valor que eu contratei eles para ministrar o curso, eu já pedi para estar embutido essa vivência lá com eles primeiro. Eu falei, mestre, na minha região, né, eu tenho um pequeno nome lá, vai ser chato eu na hora de falar, Eu falei, não, eu já quero ir sabendo, né? O que você for dar no curso, eu quero tipo fazer um curso antes aí, para chegar lá eu não ser tão inocente assim, né? E os dois foram super parceiros aí, deu tudo certo. Então, aí eu considero o meu profissionalismo na capoeira a partir daí, né? Que foi investimento, foi correr atrás. O mestre burguês, a primeira vez que eu conheci ele chegou com muita educação na minha barraca e falou: "Olha esses material meu aqui, da Muzenza. Como que você fez?" Eu falei: "Mas tirei cópia. Eu tiro xerox ali colorido, corto, né? Gravo as fitas." Ele falou: "Sério, sabe quem sou eu?" Eu falei: "Lógico, mestre." Ele falou: "Se você quiser comprar comigo, faça um preço bom, vai lá em Curitiba, conhece nossos eventos." Aí, antes desse evento aí, eu já conheci o mestre, a gente já conversava, entendeu? Então, mas a minha entrada para o Grupo Muzenza foi nesse dia aí. E é assim que começou a minha carreira aí na capoeira. E uma outra coisa, que eu queria dar aula de capoeira, porque eu tinha quinta série. Eu era louco de vontade de estudar desde cedo. E o meu pai falava que filho dele não ia ser doutor porque ia estudar, né? Hoje, graças a Deus, é professor do doutor Nelson, né? Depois de muitos anos aí. Mas é a capoeira que me permitiu ter tempo para estudar, para correr atrás, né? Como eu disse antes, o próprio mestre burguês, até o meu mestrado, ele era o meu maior incentivador para estudar, né? Ele que me deu as oportunidades de fazer o nome, ministrando cursos nos mundiais, fazendo parte da capacitação, né? Tudo que era de educação física, flexibilidade, alongamento, aquecimento, né? Como puxar uma aula, eu que ministrava isso dentro dos cursos de capacitação, né? Inclusive o último que a gente participou, eu fui com esse tema, o mestre Buscalonge foi falando da diferença, né, dos jogos em ritmos diferentes aí, de São Bento Pequeno, de Angola, de São Bento Grande, de Bimba, que tem as características, né? E tem gente que o berimbau tocou, eu sou capoeira, né? Tá tudo bem, mas tem lugar que não aceita, não, né? Tem lugar, né? Por exemplo, né? Você vai numa roda de capoeira na Bahia e tira o tênis para jogar lá, já fica estranho. Os angoleiros já olham assim e falam meio, né? Então, as coisinhas básicas aí que a gente vai aprendendo, convivendo. E em relação à movimentação, o Busca falou sobre isso, o Contramestre Mordido sobre marketing, né? Então, cada profissional é responsável por uma área e teve uma capacitação que reuniu o pessoal do Sul, outra do Nordeste, foi lá em nossa, que lugar quente, Piauí, né? Piauí, teve em São Paulo, Curitiba, mas foi sensacional. E ministrar curso nos mundiais, o meu primeiro curso foi em 2007, sobre capoeira adaptada hoje o nome é longevidade, mas na época era capoeira adaptada para terceira idade. Então comecei ali, depois eu trabalhei muitos anos, até meu primeiro livro eu falo bastante sobre a importância do lúdico, né, para trabalhar com criança. Eu trabalhei muitos anos em escola, em colégio particular, então eu tinha um número grande
de crianças, de alunos. Então, o trabalho meu infantil era bastante reconhecido nessa época, né? E eu fui estudando, falando, teve um Mundial de 2013 que eu dei um curso sobre musculação, que foi lá no Rio de Janeiro, sobre a importância da musculação para o capoeira. Que tem cara, por exemplo, hoje a gente vê nesses campeonatos aí, caras pulando por cima do outro no meio do jogo, né? Aqueles mortal lindo, aquelas coisas. Antigamente, no meu tempo, eu tenho foto assim, o cara dando rasteira, só que foi 32 fotos para aproveitar uma, entendeu? Não era automático, né? Eu lembro quando eu ia dar aula na faculdade, que eu comecei a dar aula em 2007, os alunos perguntavam, professor, como que você faz isso? Isso aí é fácil? Eu falei, só tirar umas 30 fotos, pronto. Aí hoje, o pessoal da capoeira, eles estão com treinador, com nutricionista, entendeu? Eles têm um tempo e dedicação e tem vida de atleta, né? Tipo, com todo respeito, é a cultura antiga, que saía de um evento e todo mundo beber. Tem muitas épocas aí que eu não vou nem citar os nomes, que tem gente que já bebia antes da roda, né? Então a gente vem de uma. Eu estou na capoeira há 47 anos, né? Então é um tempinho bom aí para a gente ter visto algumas coisas diferentes. Ô, mestre, mas nesse tempo que você era um vendedor ambulante dos artigos de capoeira, você ouviu, conheceu muita gente, foi para a Bahia, investiu na capoeira, investiu nos seus conhecimentos, foi até que o senhor conheceu o mestre burguês através da sua barraca. Como é que foi para o senhor conhecer o mestre burguês, entender a filosofia dele e decidir se migrar para o Grupo Muzenza? Olha, eu vou te falar, na época a Muzenza era conhecida pelos eventos, né, mega eventos que estava todo mundo lá, João Grande, João Pequeno, qualquer mestre famoso que você falava estava lá, né? O mestre tinha uma. Então a gente que estava no grupo, você ia nos mundiais, você acordava e ia tomar café com o mestre Luiz Renato, entendeu? Com o mestre Hulk, com um cara que você nunca tinha visto, ele mestre nacional, mestre Suíno. Eram os grandes mestres ali, você fala, nossa, eu estou do lado desse cara aqui. Então era uma coisa fantástica, né? Agora, por outro lado, teve evento que quando foram me entregar a camiseta, né, da Muzenza no meu primeiro evento, teve umas pessoas que estavam no evento que falaram, Deus me livre, eu não venho mais evento seu, que agora vai virar uma porradaria só, né? Eles achavam que, por ser da Muzenza, a gente tinha muita disposição e que não sabia o limite, né, da onde está trocando, onde não está, onde está medindo a febre. Eles achavam que era porradaria o tempo todo. Na verdade, por muitos anos foi, né? Por muitos anos foi. Na Muzenza, se você não entrasse na roda, não participasse, você não pegava corda nunca. E outra coisa, estagiário, eu, o mestre Fabinho da Espanha, que é meu irmãozão, nela de Vigo, e vários outros, a gente era estagiário. O estagiário era obrigado a passar uma semana em Curitiba. O mestre não queria saber se você não tinha dinheiro. Se você tivesse dinheiro, e aí, naquele tempo, você ia lá, tinha o pessoal que comia no restaurante, aí almoçava tudo com o mestre, e tinha nós que ia para a comida de R$ 1,99, R$ 2 lá, porque ficava uma semana lá, e outra, era alojamento da Muzenza, que era um monte de beliche, né? E aí vem as tradições da capoeira, as rezas, né? O convívio ali com a galera ali, que isso aí não tem o que paga, né? Foi uma experiência fantástica. E qual que foi, nesse período que o senhor teve, desde a migração de Santo André para a sua cidade atual, conhecendo todos esses mestres, viajando, investindo, tendo decepções, tendo oposições contra a sua capoeira, a sua vontade, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve nesse período até o senhor se concluir como independente da capoeira? Olha, a minha maior dificuldade foi algumas vezes que eu tenho 13 cirurgias de joelho. Então, é genética da minha família, né? Mesmo eu sendo um profissional
que sou hoje em educação física. Tanto é que hoje eu consigo andar e jogar um pouco de capoeira, pelo que eu sei de fortalecer músculo, da importância de ter força, do exercício certo que ajuda e não piora, né? Mas o meu maior problema foi alguns momentos, né? Que eu estava com o joelho inflamado e tinha uma roda de rua, alguma coisa assim. Você entrava uma ou duas vezes só para provar que estava ali, mas você não ficava igual o nego que ficava, entrava ali, que já teve roda de rua ali que eram muito famosas, né? Não tinha essa, não. Ali o couro comia mesmo. E às vezes tinha cara que era seu amigo. Eu não entendia nada. O cara entrava num galopante de 2 socos e falava, pô, o cara não era meu amigo. Então teve uma capoeira muito pesada. E teve época que eu passei por cirurgia e depois de pouquíssimo tempo que ir para outro, tive que fazer novamente. Porque você ia lá, tipo né, não preparado, né? Não estava condicionado, porque estava vindo de uma cirurgia. Chegava lá, você não aguentava a pressão dos caras achar que você estava com medo. E teve umas histórias que o nego colocava gesso, né, outro chegava lá não sei do que. Tem uns nomes famosos da Muzendo que fazia tudo isso para não entrar na roda. Que a roda era nervosa mesmo. E tinha uns caras que tinham umas ponteiras, uns galopantes, que para nós na época era coisa de outro mundo, né? Você jogou para lá, jogou para cá, o cara não te achava, pimba, uma bica daquela lá, né? Uma ponteira que você não tinha saída nenhuma. Era chão mesmo, né? Os galopantes. Eu lembro a primeira vez que eu fui nocauteado com galopante, foi o Mestre Sargento. Ele me deu uma sequência de galopante, aí eu caí, foi na academia do irmão dele, do Mestre Feijão. Quando eu levantei, que eu fui olhar pro espelho, assim, eu tava cheio de sangue, a cara, o nariz estava na nuca. A hora que eu levantei, olhei no espelho, não tinha nada, nada. Eu falei, vambora, vambora. Falei, não, agora, pra mim, meu nariz estava lá atrás, o olho virado. Falei, puta que eu pariu, foi cada tapa ali que, quando você vê que não morre, que você vai pegando o gosto, né? Vai, você fala, vambora, vambora. Ô, mestre, e quando o senhor sentiu assim que a capoeira ia ser sua profissão, você falou, a partir de hoje eu vou viver dela, não importa o que aconteça, mas eu vou tirar meu sustento da capoeira. Quando o senhor decidiu isso e quando o senhor viu que isso aí ia ser a sua vida para sempre? Cara, eu passei por isso agora em 2024 novamente, né? Como eu disse, eu sou doutor em educação física, dei aula na universidade e agora em 2024 eu resolvi usar uma terminologia meio pesada, né? Vou viver de capoeira. Meu amigo, o que tem de capoeirista, de mestre que chega e fala: Meu, que isso, é impossível. Ninguém acredita na gente, né? Fala, você vai deixar de dar aula na faculdade para ir para capoeira. E foi o que me aconteceu na época. Quando eu falei vou ser profissional, saí da empresa que eu trabalhava, de caminhoneiro. O meu pai ficou sem falar comigo. Até hoje, às vezes tem pessoas que falam, pô, você nunca fala do seu mestre da época. Quem que era o seu mestre na época? Eu falo, cara, o cara não me incentivava nada. O cara era muito negativo, ele só falava, não, cara, capoeira não dá nada. Não, eu não vou nem evento de fora, não, porque tem muita covardia, né? O cara, e para minha família ele pregava isso também. Então ele, em vez de me ajudar, ele me prejudicava, né? Mas por outro lado, o lugar que ele dava aula, ele me cedeu um horário, né? Então foi assim, ele não acreditava, mas deixou, falou, vai, né? Aí depois só que ele trabalhava, né? E eu não, eu só trabalhava com capoeira, então eu fui crescendo muito rápido, pegando muitos espaços, né? E como eu disse, tirando horário para estudar, tinha horário do meio do dia lá que não tinha aluno nenhum. Eu fui fazer o famoso Mobral lá, né? Que na época não é, né? Hoje em dia na época já chamava supletivo, né? Você ia fazer um supletivo lá. Mas era um supletivo meio diferente, né? Só tinha pessoas adultas lá. Então, essa parte para mim foi muito difícil, as pessoas acreditarem que a capoeira é profissional. Você consegue viver
da capoeira e, para te falar a verdade, eu vivi da capoeira por muitos anos, né? Eu tinha 200 e poucos alunos aqui em Prudente, em vários lugares que eu dava aula. Eu nunca precisei depender sempre tive ajuda da prefeitura, de Secretaria de Cultura da minha cidade. Por muitos anos eu tive apoio da Secretaria de Esportes, que dava ônibus para ir para o Mundial, ajudava bastante, a gente dava troféus para o campeonato, mas para trazer esse monte de mestre que eu trazia, era só com as cordas do batizado mesmo. Eu trazia muita gente, né? Então, quando eu fui para Muzenza, o título meu era professor, mas o meu nome já tinha um trabalho, eu já tinha fitas de vídeo de sequência de Bimba que foi feito no meu evento. Eu tinha curso do Mestre Moraes, eu participando no meu evento, entendeu? Eu tinha vários mestres aí, tipo, por muitos anos eu fui muito apaixonado por Angola, enquanto eu tinha um joelho bom. Eu gostava de jogar, então eu trouxe Mestre Moraes, jogo de dentro, pé de chumbo, entendeu? E vários outros angoleiros aí que na época, para nossa região aqui, infelizmente, quando você via algum angoleiro aqui em 95, 98, era cara da regional que tinha medo de entrar nas rodas. Aí, não, não, eu sou da Angola, eu não jogo, entendeu? Aí, e tinha uns que era formado mestre pastinha, né? Porque naquele tempo não tinha internet, todo mundo, né? Quem rodava mais, a gente viajava, sabia que era mentira, mas quem era da cidade falava, não, o cara é formado pastinha, falava, nunca foi na Bahia, né? Os caras mentiam pra caramba, né? E como, assim, o senhor como mestre de capoeira hoje, muitos anos na capoeira, como que o senhor vê hoje a responsabilidade, mestre, de formar novos mestres, novos professores e novos atletas para capoeira, com fundamento, com bagagem de capoeira, mestre? Cara, da mesma forma que você cria um filho. Hoje em dia, você vê um filho seu na escola dele acontece alguma coisa, ele se omite, ele deixa acontecer aquilo na frente dele, às vezes confunde não ser cagueta com omitir algumas informações importantes, né? Às vezes ele quer fazer parte de um time lá, mas ele nunca quer treinar, entendeu? Então, você ser professor é você ser um educador, né? O nome educador físico ele não existe no dicionário, né? A palavra é profissional de educação física. Mas nós, mestres de capoeira, professores, instrutores, nós somos educadores, né? Então, acho que dar aula de capoeira é uma coisa. Agora, você vê um aluno seu fazendo uma covardia com outro aluno seu, você vê que é um cara que não vai ter futuro com você, né? Pelo menos na minha filosofia, que não gostava de covardia, falo, pô, cara, não tinha necessidade disso. Então, você vai criando, os seus alunos são a sua cara, né? E os convidados também, que quando eu fazia eventos grandes, assim, que eu tinha muitos alunos, quem escolhia os convidados era os meus alunos. Nossa, era mestre Bigodinho, mestre Jaguara, né? E vários outros mestres aí, famosos aí, que sempre estavam aqui em Prudente, às vezes vinha fora de tempo, de evento, passava uma semana. Mestre Mudinho, né? Mestre Mudinho vinha para cá, ficava dias dando aula para gente do Rio de Janeiro, né? Finado aí, que Deus o tenha aí. Mestre Buda, né? Vinha para Prudente, também ficava vários dias. Então, teve uma época aí que a gente investia muito nisso, em quem a gente trazia para a gente ter essa formação. Eu sempre tive uns alunos aí que eu tive 3 alunos que foram campeões mundiais. E um deles é tenente aí do Corpo de Bombeiro, o cara até hoje nunca mais jogou e é bom pra caramba. E eu lembro que os meus alunos eram fã de tal mestre. Aí o meu mestre viu, aí o mestre vinha e tentava bater no aluno desse. O aluno se destacava muito na roda, era muito floreio, né? Na época, na Muzenza, era ele, né, o Camiseta, meu aluno, o Jabazinho, e o menininho, que hoje é um puta do mestre aí, né? O meu amigo está na Espanha agora, Magrela. Então, quando a gente era mais velho,
quando era a hora do show, esses três aí detonavam, né? Sempre, né? E aí tinha os caras mais invejosos que queriam machucar. Aí os meus alunos eram os primeiros a falar, mestre, fulano, você não vem mais no nosso evento, não. Fulano também não. Eu falei, tá bom, né? Que todo mundo tem aqueles aluno que falou, mestre, traz fulano. Aí você fala, cara, esse evento não dá, não, mestre, é o banco, eu quero ele aqui, não sei o quê. Fala, porra, né? Não é que a gente aproveitava, mas você já estava com a programação, né? Não dava mais para colocar mais pessoas e tinha os alunos que queriam algumas pessoas. E tinha algumas pessoas dessa que conseguiram não ser mais convidados por falta de humildade, de conversar com alunos, né? E naquele tempo, aliás, até 2007, né? Que eu dei meu primeiro curso no Mundial lá em Saquarema, tinha uma mesa dos mestres, assim, enorme. Teve um mestre lá que me chamou para conversar, eu fui lá. Aí, pô, já teve um que gritou lá, porra, essa mesa é de mestre, porra. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, me chamaram aqui para falar alguma coisa, eu nem sentei, né? Contra mestre, não sentava na mesa de mestre, né? Era uma coisa de louco. Hoje em dia eu sou mestre, tem evento aí que eu nem vou mais. Hoje em dia eu só vou em eventos que eu sou convidado, porque ninguém me convida para ir em tal evento, você vai por amizade, chega lá, você vai pegar um instrumento, eu acabei de pegar, mestre. Mas o cara é monitor, instrutor, você vai pegar uma tabaco, tá um aluno, não, mestre, estou tocando. Você vai fazer o quê? Dar baixaria no evento? Eu já teve eventos que eu peguei, fui pegar um instrumento, não pôde, o outro também não, o outro também não. Aí fui pegar o microfone, o cara não deixou cantar, eu fui embora. Aí depois o mestre ficou com raiva. Pô, mestre, você foi embora do meu evento? Eu falei, meu amigo, cara, o óbvio tem que ser dito. No início do evento, se tiver muitos grupos, fala, ó, o evento funciona assim. Né? Primeiro os mestres mais velhos, né? Hoje tem esse negócio do Gunga ser da casa, mas isso não é antigo, né? Isso não é uma coisa assim. Tanto é que quando eu era moleque a gente fazia roda com vários birimbaus. Se tivesse duas atabaques colocava, dependendo da roda lá, não era a regra, né? Quem trouxe essa organização toda para capoeira, segundo que eu estudei, foi Mestre Moraes, quando foi para o Rio de Janeiro, né? Foi mostrando a bateria de capoeira. Mas tem fotos aí que você vê um berimbau, tem fotos que você vê 10. Então tem coisas que é muito novas, assim. Mas essa falta de respeito de você ir no evento e o cara não deixar você cantar uma música. E eu vou te falar, eu não sou cantador, né? Mas eu gosto de cantar. Se eu for no evento e não cantar, só que eu tenho educação. Você vai, mestre, pô, é 2, 3, 4, eu já olho do lado, quem tá olhando muito eu já deixo cantar, né? Se tá mestre Bigodinho, mestre Jaguara, os caras que eu admiro sempre aí, eu já nem começo, eles falam, vai lá, mestre Nelson, opa, né? Aí depois eu vou de novo, né? E para mim é fantástico, inclusive, esse ano eu tive o grande prazer, aí, uma honra aí, de ter sido convidado para passar uma semana lá com o mestre Bigodinho, em São Paulo, em Mogi, lá com o mestre Jaguara. E esses caras, para mim, eram minha referência, né? Que eu sempre tive problemas assim com alguns mestres que são grandes mestres dentro do grupo dele, nunca saíram na janela, né? O cara nunca abriu uma janela para falar oi, né? Tanto é que eu não vou falar o nome, mas teve cara para mim que falou, pô, eu sou fulano. Eu falei, desculpa, eu só conheço Jaguara, Bigodinho. São os caras que a gente vê em evento, né? Tem cara que só vai no evento do grupo dele, aí no grupo dele é o bichão, né? Mas lá fora, né? Então, essas vivências aí, essas oportunidades. Outra oportunidade ímpar que eu estou tendo esse ano também, o mestre Jaguara me convidou para dar um curso lá dia 5 de novembro, né? Que ele vai estar formando alguns mestres. O mestre Bigodinho entrou para o Kansas. Agora eu vi a matéria com você, né? Muito legal aí, e eles falam, nossa, eu quero você aqui. Eu falei, meu amigo, já estou aí, pode contar comigo, né? Então é muito prazeroso essas experiências de vida. Eu e o mestre Jaguara, a gente viajou muito, a gente deu curso juntos, né? Que eu sempre fui da educação física e ele da capoeira contemporânea, né? Lógico que era a mesma capoeira, os dois mestres da Muzenza, mas a gente ia para
para Fortaleza, Belém do Pará e várias outras cidades aí que era 3 horas de curso dele e 3 horas minha. Então a gente teve muita vivência. E essa vivência veio desde o tempo do barraqueiro, né? De barraca, vendendo as coisas. Que na época tinha eu, ele, uns dois do Rio de Janeiro, acho que era Mário, eu não lembro bem. Depois veio o Cabeça aí de São Paulo, né? Mas a gente foi os pioneiros em sair vendendo tudo aí, né? Inclusive as cópias Xerox do Valdeloir Rego, né? Ô, ô, mestre, como que o senhor vê hoje a capoeira atualmente? Como que o senhor vê a capoeira hoje? Ela está com bastante conteúdo, está bem divulgada. Nos seus olhos, como educador, como doutor de educação física, como que o senhor vê a parte física hoje da capoeira? Os atletas estão mais preparados, os atletas estão bem mais informados. Como que o senhor dá essa opinião e esse olhar clínico sobre os atletas da capoeira hoje? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem algumas coisas assim que a gente vê, por exemplo, o VMB, ele veio para mostrar que a capoeira consegue patrocínio, consegue ser famoso, consegue viajar para outros países, entendeu? Isso aí dá uma credibilidade para a capoeira. Por que que muitas crianças saem da capoeira? Não é porque vai para o jiu-jitsu, para o Muay Thai, né? Para as outras lutas aí. Inclusive, foi um bate-papo que nós tivemos lá no VMB, lá em Brasília. Eu ministrei uma palestra e depois teve uma mesa redonda e a gente estava falando isso. O mestre Muralha, inclusive, falou, né, que a gente perde muito atleta para outras lutas. Eu falei, a gente perde atleta para o supermercado, o empacotador, de ajudante de oficina. A mãe tira para o filho ganhar alguma coisa. Então, quando você tem um aluno, por exemplo, que dá um mortal, uns negocinhos, você tem que livrar, você tem que levar um cara desse para viajar, incentivar, não cobrar nada dele na viagem. É tipo um patrocínio, né, do mestre. Só que esse cara lá na frente, ele vai ter os alunos dele e vai ter muita gratidão pelo que você fez. E hoje em dia tem muito isso. Por exemplo, o Furacão aqui de Marília, nesses campeonatos nossos, ele foi campeão infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B. Ele foi em todas as categorias dos campeonatos Ginga Prudente, ele foi campeão. Ou seja, ele desde criança compete, entendeu? E a gente vê a oportunidade que o cara teve por meio do esporte. Hoje, eu tô vivendo da capoeira, mas pelo lado da cultura. Editais, entendeu? Projetos sociais. Então, a capoeira hoje tá crescendo muito e tem um profissionalismo muito grande, né? Tem algumas pessoas aí que contribuem muito, né? Contra a Mestizil mesmo, com a profissão capoeira. Então, tem muitas informações aí e tem gente que planeja ter sucesso, mas não tira um tempinho para ouvir um profissional falar, para assistir uma roda. Então, por exemplo, tem muita gente que vai no evento e não consegue se dar bem. Mas por quê? Ele não viu como funciona a bateria. A hora que ele pega, ele quer mudar, né? Algumas coisas básicas. Tem gente que pega um atabaque e quer, a hora que ele vai cantar, ele que é o atabaque vira gunga, né? Ele fala, cara, se o parceiro seu do lado não soltar o gunga, você não vai, né, cara? Não, e tem gente que você fez isso no evento dele, ele te tira do atabaque, você não vai mais. E às vezes a pessoa tem um puta do potencial, só não teve humildade de perguntar como que era o evento, né? Por exemplo, eu tive no evento esse ano que o mestre Bigodinho, eu estava no atabaque em alguns momentos. Tom, 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 tom. Tô ali. E ele olha, né? Mestre Bigodinho para bateria, né? O outro também é o Mestre Jaguara. O Mestre Jaguara pegou o gunga, meu irmão.
Nossa, eu nem olho mais pro Mestre Bigodinho. O Mestre agora pegou o Gunga, ele já... Bora, Mestre Nelson! Pum, pá, pum, vou embora. Ele que é o dono do evento, cara. Eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é o certo? Não tem certo, cara. O evento é seu. Eu tô lá, eu sou seu convidado. Quer que eu meto a mão na tabaca, eu meto. Quer que eu toco na moralzinha, eu toco. Entendeu? Eu acho que o gostoso é isso. Você ir num lugar humildemente, você tá indo pro evento do cara. Você vai fazer... Entendeu? Então, antigamente tinha isso, né? O Gunga do cara fica lá do outro lado, meu amigo. Se o cara quiser pôr a geladeira no banheiro, na casa dele, ele põe, a geladeira é dele, né? E roda é a mesma coisa. Mas quando eu fui para a Bahia, lá atrás, que eu te falei, eu fui atrás disso. Por que o Gunga é aqui? Porque aí você descobre, né? Que, na verdade, o grupo é seu. Se você achar que o Gunga é da esquerda ou é da direita. E assim é no esporte hoje. A galera, por exemplo, na educação física, é quase que proibido você ultrapassar um certo tempo de treinamento com crianças e adolescentes, porque pode complicar a maturação óssea, a epífise do osso, uma série de coisas que não cabe no momento. E só que hoje em dia é considerado lúdico. Uma criança dessa que é campeão do VMB, campeão da Muzenza, campeão de vários lugares, ele treina o dia inteiro, cara. Entendeu? Aí, se ele é gente boa, desde pequeno, humilde, sempre vai ter um que falar, procura um nutricionista, né? Procura um professor de educação física. Às vezes o cara quer dar uns mortal e não consegue subir. Você fala, cara, isso aí é panturrilha, é quadríceps, né? Então você tem que ter um treino à parte. Porque o mal da capoeira antiga é achar que capoeira é bom para unha encravada e cabelo branco. Pô, treina que sara, treina que sara. Cara, vai no podólogo que amanhã você tá bom. Rapa a cabeça ou pinta, vai no cabeleireiro, né? Entendeu? Agora, para de achar que a capoeira, por si só, ela faz milagre, né? Hoje a capoeira mudou muito. Você vê, né? Por exemplo, o tanto que você está contribuindo para a capoeira. Olha quantas entrevistas você já fez, o quanto que essa galera que quer saber de capoeira assiste podcast, pô, né? Tá tudo lá, né? Então tem como você se preparar. E da mesma forma, quando eu faço ginga prudente aqui, eu abro um grupo do WhatsApp. Aí nesse grupo tá Furacão, né? Tinha outros, o Messi Furacão também da Muzenza, que é um puta de um atleta, e vários outros aí que as crianças vão perguntando, Messi, como foi viajar? Uma pergunta tão simples, né, cara? E os caras com a humildade falam, olha, você tem que levar uma bolsa, assim. Você vê aquele papinho assim, você fala, olha o papo, mas não é top demais? O cara com uma puta bagagem, sendo humilde para falar de uma coisinha dessa que ele viveu há 15 anos atrás, como que faz para viajar, os cuidados que tem que ter, entendeu? Aí o cara fala, mas na capoeira eu quero saber de treino. Então, isso aí é importante você saber, né? Você vai para o Mundial, você não sabe nem onde você vai ficar alojado, você não sabe o seu comportamento. Então, essas experiências por grupo de estudo, de WhatsApp, isso aí contribui muito, né? As pessoas são muito humildes aí. Eu gostei muito dessa participação do Furacão e de outros amigos aí que se abriram completamente, ajudaram muita gente. E tem várias crianças que saíram daqui do Ginga Prudente, hoje, são campeãs, né? Uma delas é o Furacão aí. Então, você vê que, por exemplo, o cara, ele é humilde, ele quer o Messi. Hoje, eu sou representante do VMB, né? Tem vários eventos do VMB que eu que vou como representante, eu que organizo, converso com os árbitros, com o evento, e a responsabilidade é toda minha ali, depois o meu relatório que eu envio para o VMB também, que é uma grande oportunidade que me deram aí. E tem muitas crianças que falam, mestre, eu quero subir no palco, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo, cara, a hora que eu ver você jogando, eu falo. É difícil, o que você tem que fazer como pessoa é ter determinação, alimentação, treinar. Agora, se o seu golpe é baixo,
você tem que ir para flexibilidade. Flexibilidade é a área da educação física. Você tem que chuta, chuta, aquece, alonga, aquece, aquece, alonga. Entendeu? É uma série, é igual você ficar com o peitão grande. Você faz 3 supino aqui, 3 supino ali, 3 supino ali, vai dar 12, né? Tipo, 12 exercícios aí para o peito. Agora o cara quer ter flexibilidade, quer alongar 15 segundos e fala, eu não consigo. Não, não é assim, né? Tem uma metodologia. E nisso os meus livros eu sempre falo muito, eu deixo muito claro isso aí, né? Que tem pessoas que querem, eu quero participar do VMB. Tem um jogo legal, mas não dá um salto, não tem um floreio. Fala, meu amigo, se você não perder esse medo de treinar floreio, vai na grama, na areia, entra na ginástica olímpica, artística, né? Que é o nome correto aí na sua cidade, que você vai ver o quanto que a sua, né? Por exemplo, o meu problema na capoeira, eu afastava muito. Na época, um amigo, né, o Urutum falou, Nelson, vai fazer boxe, cara. Vai fazer boxe, né? Vai fazer boxe, você anda muito para trás. A luta é meio a meio, você deu um passo para trás, é 25% seu e 75% meu. Eu escolho até onde eu bato. Aí eu fui pro boxe, né? Com pouco tempo, uns 8 meses de boxe, eu já senti uma diferença tremenda. O cara balançava, você ia mais perto. Falou, opa, deixa eu ficar espertinho aqui, né? Coisa que eu tive que buscar esse recurso lá fora, no boxe, para poder complementar minha capoeira. Parar de andar para trás, né? Piscar. Agora, no boxe, você vai tomando muito soco com protetor, com essas luvas ali, você não sente nada, então você perde medo, você fica, opa, né? Então é muito legal. Então a pessoa tem que ter interesse. E outra coisa, humildade. A humildade que eu digo é em relação à aceitação. O cara te perguntou, ô Diego, cara, eu vou pro VMB, eu vou, o que que eu faço? Anota aí, né? Treina, o seu mortal tá baixo, você dá 30 golpes pro lado direito e 5 pro lado esquerdo, entendeu? A plasticidade sua por falta de flexibilidade, o seu joelho é meio flexionado, os golpes não são bonitos. Então, é isso aí, né? Agora, você vê o cara daí 6 meses, um ano, o cara tá do mesmo jeito e vem te perguntando, aí você fala, não, né, velho? Você pergunta por perguntar, né? Você tem que perguntar e correr atrás, né? A gente dá a receita do bolo, você não mexe, né? Não faz a receita. Mas é isso aí, a capoeira tem evoluído muito, né? A gente tem visto aí que os mestres mais velhos influenciam muito, né? Tem essa ancestralidade na capoeira, é uma coisa que existe, não é lenda, e a gente, com essa aprendizagem que veio, né, oralmente falando ali, as experiências de cada um, hoje em dia tem pessoas, né? Igual a minha aí, que consegue publicar isso aí, criar algumas metodologias e vários outros mestres aí, né? Que você consegue contribuir. Hoje em dia, por exemplo, quando você escreve um livro, esse último livro meu, eu demorei 10 meses para escrever. Por quê? Eu escrevi uns 20 livros, totalmente diferentes. Eu escrevia, não estava bom. Aí eu mandava para o mestre Luiz Renato, mandava para o mestre Esquisito, mandava para o mestre Buscalonge. Cara, o mestre Buscalonge é um irmãozão. Ele é aquele cara que você pediu, ele fala mesmo, fala, eu não achei isso aqui legal, eu não, sabe? Pô, você poderia ter posto outra coisa, você é doutor, pô, cadê isso aqui? Eu falei, mas a informação que eu achei que ia ser muito, né, não era pertinente. Não, coloca aí. Então, isso que é legal. O meu livro não é meu livro é de muitos mestres. Quando eu estava na fase final do meu livro, por exemplo, teve mestre da, 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 da Cristenia de Floripa, mestre. Nossa, gente, desculpa aí, mestre, esqueci seu nome. O cara tão querido. Pop, mestre Pop, né? O próprio mestre Esquisito, o mestre.
Nossa, cara, por isso que eu não gosto de falar nome, que eu vou esquecendo de muita gente. E aí fica feio. Os caras contribuíram muito, muito parceiro. A gente teve reuniões nossas de começar 1 hora da tarde e já estava escurecendo e os caras ali, não, muda isso, muda aquilo, né? Naquela humildade, né? Que eu que pedia. Pô, então eu tive muita ajuda, muita contribuição, né? Para fazer meus trabalhos. Eu nunca fiz um livro e soltei. Sempre eu tinha as pessoas, MS Furacão de Catanduva, né? Profissional de educação física, pedagogo. Falar, ah, não, mestre, me ajuda aí. O que você acha aí? Esse capítulo tá bom, não tá? Então eu nunca andei com as minhas pernas só. Eu sempre andei junto com muita gente. Eu sempre tive muita ajuda mesmo. Eu tive vários irmãos aí na capoeira aí que sempre contribuíram muito. Uns na literatura, outros na alegria da vida aí, né? Nos últimos anos aí, dos amigão aí que apareceu foi o Mestre Cobrinha, né? Aí de São Paulo. Então tem algumas pessoas que você fala que é Deus que coloca na sua vida, né? Tem outros que você conhece da vida toda, o Mestre Wellington, o Mestre Wellington do Rabo de Arraia, cara, a gente tem história para contar de 90 e pouco, que a gente chega em eventos, os caras falam, pô, vocês nem parecem tão velhos assim, mas a gente passou por muita coisa junto, muito, sabe? Tem alguns que você perde o contato, você vai ver daqui a 10 anos, mas o carinho é o mesmo, né? Ô mestre, o senhor citou sobre a questão de lesões na capoeira, desde vamos colocar aí lesões dos anos 80, 90, até os anos 2000, os capoeiristas treinavam e não se condicionava e não tinha conhecimento do que estava fazendo. Então os treinos eram sempre em excesso, sempre em excesso. Nunca eram os treinos contados para condicionar, era o treino para aperfeiçoar e ganhar velocidade, só que as lesões vinham, muitas lesões. Aí eu quero saber assim, como vê a nova geração aí dos jogos? Teve os jogos da Badá em 97, aí deu aquele boom, aí teve agora a VVMB e outros festivais, Grupo Mundial Muzenza, Mundialito. O senhor acha que os capoeiristas hoje, da geração nova, da geração de 2000 para cá, o senhor acha que eles estão estudando mais a capoeira para manter a musculatura? Ou o senhor acha que eles estão jogando mais, esquecendo essa parte fundamental, que é o condicionamento físico? Cara, eu tenho um conhecimento aí com vários campeões mundiais, né? Graças a Deus eu sempre convivi na nata ali, tanto na Muzenza como agora, né? Esses últimos anos aí no VMB. E a gente vê que tem cara que tem um puta do potencial, né? Não preciso falar o nome, todo mundo assistiu. Chega lá no VMB, no começo já se machuca. Porque a sobrecarga de treino dele foi muito grande. Tem um tempo antes do campeonato que você tem que se poupar. Esse se poupar, fisiologicamente, é aumentar o estoque de glicogênio muscular, entendeu? É o que vai te dar diferença. Por exemplo, eu estou de dieta. Não, na véspera você tem que comer massa, macarrão, né, carboidrato, para dar aquele estoque, né, de glicogênio muscular. Então, hoje em dia, melhorou muito, muito. Entretanto, tem muita gente que peca ainda. Por exemplo, não vou falar o nome, mas nós temos campeões aí, mundiais aí que não fazem musculação nenhuma. É o mesmo shape de quando era criança ali. Então, ele não gosta. Só que ele treina muita capoeira. E outra coisa, ele nasceu para aquilo. O cara voa, o cara faz um monte de coisa, mas cadê o shape? Agora, você imagina, aí vai um cara leigo e fala, um cara desse ganhar massa muscular, vai mudar para melhor, vai mudar para melhor, entendeu? Se o cara voa, ele não voa porque é magro, ele já tem essa potência de treinamento. O treinamento dele na grama, na esquina da casa dele, sempre foi o dia inteiro. Então, agora imagina se esse cara, por exemplo, tem um cara para melhorar a potência do quadríceps, da panturrilha, né? O treino específico, né? O que ganha potência, né? Por exemplo, você vai dar um AU, agulha aí que você bate o pé e salta. Isso é pliometria. Então, quem vai te dar um toque desse
Tem que ser um cara da educação física, né? Quem que sabe o que que é essa força tendão aí, né? Essa explosão aí. Então, o que está acontecendo hoje exatamente no último evento da Muzenza que eu peguei a corda vinho e branco, um amigo, né, o mestre Magrela, me procurou, a gente foi pro hotel. Eu não sou fisioterapeuta, né? Eu só fui fazer uma avaliação e o cara é um atleta. Ele falou, mestre, e aí, eu participo ou não? E na outra, uma semana ou duas, ele tinha um campeonato grande, acho que na Espanha, algum outro país aí, né? Que ele foi representar, inclusive foi campeão. Eu falei, cara, nem a pau, não entra. O cara é atleta. O cara, quando eu falei onde era a lesão do músculo, que é onde começa, onde termina o músculo, eu falei, ó, faz isso. Ele, puta, é aí. Entendeu? Isso é legal, o cara acreditar no profissional. Agora, o que adianta você contrata um nutricionista e na véspera do evento vai comer uma feijoada? Né? Pô, velho. Não, mas eu gosto de feijoada. Pô, você gosta, né, cara? Mas você não é profissional, né? Te dá uma diarreia, alguma coisa aí no dia, você come demais ou alguma coisa, ou então igual antigamente, né? Que não é tão antigamente assim. Tem amigos da gente que foi campeão em tal campeonato que ficou até 1 hora, 2 horas da manhã tomando suco de laranja, né? Você fala, pô, o cara nasceu para ser campeão, porque ele fez tudo errado. Fez tudo errado. Agora imagina se um cara desse segue um profissional, né? E da mesma forma, você está falando da capacidade física, né? O funcionamento da pessoa, mas tem também aquela pessoa que é boa e não presta atenção, né, nas coisas óbvias no campeonato. Ele está no campeonato, ele tem atitudes que não é de atleta, algumas coisas assim que você fala, pô, quantos campeonatos o cara já participou? Fica parecendo meio juvenil, assim, não cabe esse comportamento para um atleta, né? Então, hoje em dia, o atleta ele tem postura. Ele tem postura. Você não vê um campeão da Muzenza, do VMB, sentar ali na frente do evento e tomar uma cerveja. Não estou falando que a gente não bebe, mas se eu bebo ou não é problema meu e é na minha casa. Eu não faço apologia à bebida, entendeu? E nem a drogas, a nada. Então, eu acho que isso aí é bastante importante e mudou muito. Na capoeira que não tem esse âmbito profissional, você ainda vê muitas coisas em roda. Tem cidades pequenas nos interiores aqui que você vai, o evento é 2 horas da tarde, ainda tem um outro mestre sentado na frente do boteco bebendo. Né? Você fala, pô, como que o pai do menino, né? E outra, e o professor ali, a prefeitura que está bancando, é perigoso, ano que vem não tem nem trabalho, mas porque todo mundo viu o cara bebendo. Então tem algumas coisas que não é profissional, né? Você cuidar do corpo, ter um nutricionista, isso é muito importante. Outra coisa, profissionalmente falando, são as lesões, né? Então você tá com lesão, cara, pode treinar com lesão, mas não onde tem lesão. Você tá com lesão no ombro e vai fazer parada de mão, né? Vai fazer algumas coisas assim. Não, você tá com problema na panturrilha e vai treinar salto, entendeu? Atleta não tem que parar, ele só não pode treinar o que está lesionado. E por outro lado, isso eu tenho um capítulo bem grande nesse livro, né, que eu falo só sobre aptidão física, que fala exatamente isso. Que o processo bioquímico para a cura do músculo, o sangue que leva, né? Eu não vou falar os nomes aqui de macrógrafos e não sei o que é muito complicado aí, né? Que é o sistema imune. Mas quando acontece isso, se a pessoa não mexe, por exemplo, eu estou com a lesão no ombro, o sangue tem que ir lá. Agora você coloca a tipóia no seu ombro, não vai sarar. Então o que você tem que fazer, isso eu sou especialista, principalmente por trabalhar com idoso, se a sua mão dessa altura aqui ela dói, vai um pouquinho antes. Se você fizer isso aqui, deixa ir para trás e para frente,
Olha só, o sangue está vindo tudo para cá. Aliás, o aquecimento que a gente chama de aquecimento, ele é uma ativação neuromuscular, né? Você está ativando os seus músculos e aumentando a irrigação do músculo. Por exemplo, eu quero ter flexibilidade para levantar a perna. Então, quem usa muito isso são os posteriores da coxa. Então, primeiro eu encharco esses músculos da coxa, para depois eu subir, porque o músculo, quando está bem encharcado ali, com bastante circulação, ele se torna elástico. A temperatura dele acima de 38 ali, entendeu? Ele vai se tornando elástico, 38 graus ali. Agora a pessoa quer chegar na roda e jogar no regional. Por que que os mestres velhos sempre entram? E não tem educação física, não. Sempre começa no São Bento Pequeno, na Benguela, né? Ninguém entra na regional, porque senão dá estiramento até na orelha, né? Entendeu? Você entra com um cara que dá uma meia-lua 2000, só de você abaixar rápido, você já pode ter Eu já vi isso. Meus amigos aí, que eu não vou falar quem é, que entrou numa roda dessa aí, já teve estiramento no glúteo. Ele entrou, o cara, bom, ele já esquivou, plá. Por quê? Viajou horas sentado, tava tudo desativado os músculos dele, não teve uma caminhada, nada. A hora que chegou, já foi para a roda, já quis jogar, e a roda já tinha começado, estava na regional, já o cara entrou do mesmo jeito, entendeu? Então, são alguns cuidados aí que o profissional vai aprendendo aí, vai tendo essa coisa. E hoje em dia, antigamente tinha aquele velho deitado, né? Que falava que o grande mestre sempre guarda alguma coisa na manga. Hoje em dia a gente sabe que ele não sabe mesmo, né, cara? Que a gente é professor, você quer passar tudo que você sabe. Ou por livro, ou por podcast, ou por palestra. O importante é você contribuir para a capoeira de alguma forma. E a capoeira precisa dessa contribuição nossa, do mestre, do jogador, do cara que trabalha com criança, com idoso, e precisa hoje de vocês do podcast aqui. Como que a gente vai ter essas informações aí? A contribuição de vocês é maravilhosa. E muita gente fica sabendo coisas. Pô, você entrevistou uns mestres aí que eu falei, pô, que legal isso aí que o mestre falou. Entendeu? Tem lógica, né? E a gente pega pra gente. Ô mestre, eu vi que o senhor montou um trabalho seu, uma associação. Queria que o senhor falasse um pouco da sua associação, qual que é o objetivo, qual que é o intuito dessa associação com a capoeira e com as pessoas, com os alunos. Qual que é o objetivo, mestre? Então, há muitos anos aí, desde 2003, eu venho estudando envelhecimento. E quando eu fui estudar o envelhecimento, eu tive uma oportunidade ímpar de ser contratado por uma empresa. E na época, 2004, a minha hora-aula era R$ 40. Era um valor que bancava R$ 40 em 2004. Bancava eu passar as outras horas que eu não estava estudando, procurando professores na universidade. Por exemplo, teve um professor famoso aqui na minha cidade, Augusto, da fisioterapia, que eu queria saber com ele por que o idoso coloca a mão no chão, mas não consegue levantar a perna, se é o mesmo músculo. Aí ele falou, mas esse músculo, isso aqui é flexibilidade. Para levantar a perna tem que ter força. Então, se você ergue os joelhos até 90 graus, você está usando o reto femoral. Se você passa de 90 graus, é o iliopsoas. Então, você tem que fortalecer esses músculos. E não tem outro caminho para atleta, para idoso, para qualquer um que não seja fortalecimento muscular. Como que o cara vai ser atleta sem fortalecer? Né? Então, e outra, o fortalecimento muscular, essa prescrição de treinamento é muito importante, porque tem uma palavrinha que alguns acham bonito, mas para nós, se você não for ela, não tem o que é a tal da periodização, né? A periodização para o atleta é importante, mas para um idoso que nem anda, é mais importante ainda. O que eu vou ensinar capoeira na longevidade? Entendeu? O que é a capoeira? A ginga. A ginga é caminhar. Até o braço é o da guarda, né? É o poço.
Você leva a perna direita, o braço esquerdo que vai para frente. Então, e quando você vai no banheiro para fazer o número 2, ou enfim, até o número 1, né? As mulheradas que tem que sentar no vaso. Entendeu? Tem que sentar. Ela tem que ter força. Então, o que eu fui aprendendo desde a faculdade foi, se a pessoa tem diabetes, tem câncer, tem várias outras doenças aí. E daí? Ela tem que treinar para ter uma vida. Ela não tem que treinar para ser atleta, entendeu? Então, a pessoa que tem câncer tem que sentar no vaso, né? Uma pessoa que tem artrose, que é irreversível, ela tem que subir no ônibus. E aí, quando vai subir no ônibus, a primeira coisa que tem que ter é mobilidade de joelho. Não sei se está dando para ver meu joelho aqui. É mobilidade de joelho. Então, a minha aula de capoeira para longevidade tem grupos que nunca vão chegar a jogar. Sabe por quê? Eu dou tipo 4 aulas num dia. O primeiro horário eu dou lá na periferia, que é um pessoal que não teve uma cultura de cuidar do corpo, de treinar, de jogar um vôlei, um basquete. Então não tem coordenação motora nenhuma. Se você pedir para ela fazer alguma coisa, elas não conseguem. E hoje eu criei eu comprovo para elas que todo mundo consegue aprender. Todo mundo. Inclusive, vou mostrar para você aqui agora como que é o nosso corpo. Aprendizagem motora, adaptação neuromuscular. Ela funciona assim, ó. Por isso que tem cara falando, não nasci para capoeira. Não, troca de professor. Troca de professor, que seu problema é professor. Ó, estica os 2 braços aí, Diego. Ó, olha só. Não, aqui na frente da tela, aí pra gente ver. Levanta os braços aí. Aí, isso. Agora põe a mão esquerda no nariz. A mão direita você vai pôr na orelha. Pronto, solta. Agora troca. A mão esquerda, a mão direita vem no nariz. E a outra, ao contrário que você fez isso. Entendeu? Na orelha, aí encosta no fone. Aí pronto, você quer ver, estica o braço. Não tem como errar, ó. Essa mão, a mão direita é que eu tô confundindo aqui isso. Uma mão no nariz e outra mão na orelha. Aí, volta, troca. Aí, cara, você errou alguma vez? Agora dá uma olhada nisso, vai. Eu e você, vai, rápido. Vai rápido, bem rápido. Isso, nem estica o braço, só vai, ó. Tá vendo? Vai. Aí, você é um cara coordenado, você é um cara experiente. Isso aí quase ninguém faz. Aí, o que eu digo? Isso é aprendizagem motora. Então, por exemplo, eu vou ensinar a gingar. Olha só. Eu estou nessa posição, que é que eu não estou me vendo na tela agora. Deixa eu voltar onde divide aqui, quer ver? Ó? Aí, para eu poder me ver. Eu estou na posição de ginga, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu vou fazer a posição de ginga. Então eu fico na paralela e ponho uma perna para trás. Pronto. É que não dá para ver meus pés ali, né? Mas meu pé foi para trás. Agora, meu pé foi para trás. Aí quando eu vou colocar o braço, olha só. Ó, paralela, perna vai para trás. 1, levanta o braço. 2, traz a perna para frente, para paralela de volta. 3, e agora 4. Você sabe para que é isso? Para fazer isso, ó. Tá vendo? Só que para ninguém desistir e ir com cara de bobo embora e falar, não, eu não nasci para capoeira, é melhor você segurar lento e deixar para chegar nessa parte que eu quero daqui 2 aulas ou 3, do que já perder. A mesma coisa é o seguinte, parede. Olha só, isso aqui eu faço todos os dias. Olha só onde eu vou fazer a elevação do meu joelho, ó. Tá vendo? Não vai. Por quê? Porque não tem o apoio. Olha quando tem o apoio, ó. O meu joelho vai lá no ombro. Você tá vendo? Então tem algumas coisas que você mostra o idoso que ele não é limitado, o psicológico dele que não dá segurança para ele fazer. Então a capoeira na longevidade é melhorar a qualidade de vida da pessoa.
é a pessoa ficar em pé para esperar um ônibus. A maior dificuldade nossa em certos bairros, que as pessoas são extremamente sedentárias, é conseguir deixá-las em pé 1 hora. Você está falando, elas estão sentando. E por que eu falo muito? Porque se você fizer o treino de 1 hora, treinando, no outro dia ela não anda, ela vai para o hospital, né? Então você faz um negocinho e fala, olha, você está vendo como que é importante você se concentrar, né? Agora, olha quando apoia a diferença. Você está sabendo que você não vai cair. Onde vai seu joelho? Não, para você fazer essa projeção com mais força, a perna sai daqui. Não, o pé virado atrás, até o umbigo vira, tá vendo? O pé tem que estar apontando para frente. Pronto. Esse tempo que você explica, você vê que a pessoa que estava desse jeito, ela começa, professor, você fala, tá na hora de fazer outro. Já se recuperou, entendeu? Então, eu tenho um amor, uma paixão fantástica, inclusive para mim, eu demorei um tempo para voltar ao normal, e que quando eu lancei, eu patenteei esse nome, Capoeira na Longevidade, que eu escrevi o livro. Na época, eu entrei em contato com alguns profissionais, alguns amigos. No Rio de Janeiro ia ter um coordenador da longevidade, né, que era o mestre Duende da Capoeira Brasil. No Ceará ia ter outro mestre, no Piauí outro mestre. Então a gente estava com a galera, falar, só que qual que é o problema da capoeira? Eu amo o que eu estou fazendo, mas para você ter uma ideia, eu para conseguir uma vaga na prefeitura hoje, eu dei aula 1 ano de voluntário. Aí o cara chega em você, 47 anos de capoeira, a vida toda de estudo, doutor, o cara fala, você vai ser voluntário. Cara, mas ninguém te conhece, entendeu? Ou você vai ou não vai. Você fala, não, de graça eu não trabalho, não. Eu fui, era uma aula por semana. Nossa, os meus vídeos e algumas pessoas, né, vereador, outras pessoas que passaram e assistiram, falaram, nossa, você tem que levar isso para outros lugares da cidade. Eu falei, mas eu sou voluntário. Não, pode deixar que a gente vai arrumar uma emenda impositiva, você vai, eu quero isso lá no meu bairro. Eu quero ir lá em outro bairro, que é onde tem o pessoal que vota em mim, entendeu? Aí você fala, olha que fantástico, as pessoas começam a acreditar. E aquilo que nós, profissionais, somos contra, né? Inclusive, eu sou contra de berço, né, de ser voluntário. Eu tive muita conversa aí, que eu não quero nem falar os nomes aqui, que tem pessoas que nem gostam de mim, porque veio falar de voluntário para mim, a gente tem um trabalho voluntário, você vem? Eu falei, eu não sei se é voluntário, mas eu vou gastar gasolina, hotel ou avião, eu vou ter que ganhar do mesmo jeito, né? Não, mas é voluntário. Eu falo, mas eu não sou voluntário, né? Eu não tenho condições de ser voluntário. E outra coisa complicada dentro da capoeira, eu ir te dar um curso esse final de semana, ganho 2.000. Aí, final de semana, eu vou usar os 2.000 para ir no evento do amigo meu lá em Porto Alegre. Não, do meu bolso eu não vou, né? Eu tenho família, eu tenho uma pessoa que se eu falar que eu sou profissional de capoeira e o que eu ganho na capoeira eu gasto na capoeira, aí já era, entendeu? Então... Ô mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o senhor fala? O senhor falou sobre essas coisas de projeto social. Desculpa te cortar. O que o senhor fala em questão do projeto social quando os políticos e as escolas municipais, estaduais, só lembram do senhor nas épocas de festa julina e na época de consciência negra? O que o senhor acha dessa opinião e falar disso das pessoas que quer usar a capoeira? Eu nem atendo a ligação. A escola chama, eu já falo, não, a apresentação é R$200. Entendeu? A apresentação é R$500. Dependendo do horário, se ele quer de dia, eu falo, não, nem por 500, onde eu vou arrumar a cara para ir? Eu vou tirar um aluno de outra escola para fazer a apresentação na outra, o que o pai dele vai me falar? Você está tirando meu filho da escola para fazer capoeira? Não vai mais fazer capoeira, entendeu? Outra coisa, eu tenho um carro, eu vou lotar esse carro de gente, vou sair pegando um aqui, outro ali, eu vou gastar meio dia meu para ir fazer uma apresentação e
Ah, mas para todo mundo conhecer a capoeira. Cara, ó, Mestre Nelson Prudente. Entra no YouTube, Mestre Nelson Prudente. Entra no meu Instagram, você vai ver vídeo com idoso, com campeonatos aí, você vai ver gente voando, gente se arrastando, tem tudo, né? Eu ia aí de graça, meu amigo, desculpa. Isso aí de graça, nem entre irmãos aí, por exemplo, eu, Mestre Buscalonge, Mestre Cobrinha, vários outros aí que a gente tem essa amizade de irmão mesmo, que foi Deus que coloca a pessoa na vida da gente, a gente não dá esse gasto para a pessoa. Além da pessoa sair de casa, a gente não aceita um cachê um do outro, entendeu? Mas ninguém sai da sua casa para deixar um final de semana. Às vezes é o único que você não viajou, para ir viajar do seu bolso, tirar o que você ganhou. Isso não existe. E outro, o evento é seu, né, meu amigo? Você está ganhando. O mínimo que você tem que fazer é pagar minha passagem. E outra coisa, Diego, se eu te chamar você para um evento, você vai entrevistar algumas pessoas. Se eu não pagar nem o evento, quer dizer, o Diego, eu não tenho respeito profissional por você. Eu quero que você saia da sua casa, ou larga o seu churrasco, ou a sua namorada, ou a sua esposa, ou a sua mãe que você vai almoçar agora no domingo, para vir no meu evento e gastar R$ 800. Meu amigo, aí não, né? Não. Passei essa fase faz alguns anos, né? E outra coisa é verdadeira. Tem cidades do lado aqui, onde eu moro, é interior. Então tem muita gente que não vive da capoeira. Ele tem as profissões deles e nunca vai ter condições de levar você para dar um curso. Entendeu? Porque ele nem tem como investir nisso. A pessoa às vezes não tem cultura, não tem conhecimento na cidade dele para conseguir um patrocínio. Então, a pessoa quer que você vai. E aí a pessoa te acha muito mala, porque você não pode ir. Agora imagina, final de semana eu estava em Brasília, no outro no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, faz 3 finais de semana que eu não passo em casa. Na minha cidade tem uma puta de uma churrascaria aqui, Grill 2001, que você vai lá com a família e gasta R$ 150, 200. E vou fazer a média, ó, né? O esposo me trouxe na churrascaria. Agora eu vou viajar com o meu carro, arriscado levar multa. Chega lá, o cara não me dá nem o dinheiro de gasolina e eu vou tocar um birimbau. O cara fala: não, velho, estou tocando. Aí você não vai falar pro cara: eu tenho 47 anos de capoeira, eu já viajei o mundo, sabe quantos países eu já fui dar curso? Não, né? Porque você seria mais infantil que o cara ainda, né? Entendeu? Aí você fala: tá, obrigado. Né? Só que você nunca mais volta. E o profissional, ele não tem um feeling ali para essa percepção, para ele te acha errado, ainda o mestre veio no meu evento e foi embora. Então, algumas coisas a gente vai aprendendo. Esse negócio de irmandade também na capoeira é a mesma coisa. Por exemplo, o mestre Buscalonge tem um evento. Aí eu vou para o evento dele, não cobro nada, lógico, né? Porque nunca cobrou meu também, é recíproco isso aí. Aí o mestre lá de Brasília me contrata para ir lá e me paga R$ 2.000 um curso. Pô, se o cara é meu irmão e entrou um monte de verba, ele fala: não, mestre, os 2.000 eu te dou, pode vir. Se não for o caso, que sempre é difícil ter dinheiro, o cara vai torcer por mim. Ô, meu irmão, que massa, vai lá, vai lá. Entendeu? Agora tem cara não, você fala que no evento dele aí aparece um cachê desse, o cara fala: pô, você não é meu amigo. Olha lá, meu amigo, não, com dinheiro não se brinca, né, cara? Dinheiro não se brinca, não, né? Não vai fazer igual aquela piada do cara que falava que aqui no Brasil juntava dinheiro com rastelo, mas era no tempo do café, né? Aí o português lá veio passar um tempo no Brasil, ele desceu do avião, encontrou a carteira no chão, ele chutou, falou: vou começar a trabalhar depois do almoço. Nunca mais achou uma carteira. Ô, mestre, hoje, com seus 47 anos de capoeira, qual foi a maior conquista na sua vida que a capoeira lhe proporcionou, que te deu muita alegria, que hoje o senhor fala assim: eu sou um homem realizado na capoeira? O que foi, mestre? Cara, o mestre burguês, ele sempre me incentivou muito a estudar. E conforme eu fui estudando, ele me dava oportunidades.
na vida profissional, muito, muito, muito. E ele me falou, Léo, você tinha que fazer um livro que fala sobre lesão, que fala como que o cara melhora a flexibilidade, até estratégia de jogo para campeonato. E eu fiz esse livro, tá vendo? E também, na época, eu mandava para ele ver o que ele achava, mandava para outros amigos. É lógico que tem uns amigos aí que são os irmãozão, são da vida toda, né? Mestre Furacão de Catanduva, Mestre Fabinho da Espanha, Mestre Buscalonge, que você manda pro cara e o cara já te manda aquela resposta na lata. Fala, ó, meu amigo, isso aí não tem nada a ver. Puta que legal que ficou isso, né? Então é legal que você faz as coisas legais, mas tem umas que ninguém é perfeito, né? Então tem que ter esse feedback aí. E quando eu escrevi esse livro, foi lançado em Fortaleza, em 2017. Cara, esse foi o auge da minha vida profissional na capoeira. Eu ministrei um curso, eu vendi 400 livros no lançamento. Eu ministrei um curso junto, cara, com Mão Branca, junto com o Paulão Ceará. Você sabe o que é isso, cara? Para um cara que quando eu era professor, os caras já eram mestre, eu era fanzaço, assim. Eu não fui da Capoeira Gerais, não sei por quê, porque o maior fã meu, eu era fã do Mestre Mão Branca de todo jeito. É que não era muito legal, assim, financeiramente, eu ir lá em BH, né? Longe pra caramba. Aqui onde eu moro dá 550 quilômetros de São Paulo, cara, é muito longe. Dá 450 quilômetros de Curitiba. É mais perto de Curitiba do que São Paulo. Agora, Minas, cara, é muito longe. Então não era viável. E o mestre Paulão Ceará. E aí, o que aconteceu? No lançamento, como eu disse, cara de Portugal, da França, da Inglaterra, todo mundo pegava 10 livros e levava, 10 livros e levava. O Grupo Muzenza, ele tem uma união muito grande, né? E o mestre burguês, que esse livro foi direcionado ao nosso grupo, né? Então, ele deu essa contrapartida, incentivou a escrever, ajudou em tudo. Então, para mim, foi uma coisa inédita, assim. Eu já lancei outros 2 livros aí, tem um que eu não vendi os 400 até hoje, entendeu? Mas por conta disso, dessa parceria, dessas pessoas que te incentivam aí. Então, é muito importante. Agora, você entrar numa quadra, Mestre Mão Branca, tá, Mestre Nelson, cara, o coração vai a mil. Mestre Paulão Ceará, agora senta aí vamos fazer uma mesa redonda. Inclusive, até aconteceu um fato histórico lá que, lógico que eu não vou falar que o cara é muito amigo, mas na hora de sentar na mesa redonda, teve um mestre que era mais graduado que sentou no meu lugar, né? Aí eu achando que era brincadeira, eu fui brincar com ele bateu a corda dele em mim, falou, minha corda, pô, quem vai aqui sentar aqui sou eu. Falei, tudo bem, deu um passinho para trás, falei, o meu já foi, nossa, eu tô realizado por essa vida aqui. Quando eu dei um passo para trás, eu só escutei, pô, o que você tá fazendo aí, rapaz? Você vai responder o curso do cara? Pô, o cara levantou com uma vergonha. Eu falei pro cara, ó, te avisei que o lugar era meu, né? Por quê? Era uma mesa redonda para responder tudo que você deu na aula. E a minha aula foi só sobre o conteúdo do livro, né? Um aulão, um curso, sei lá, cada um chama do que quiser ali. Foi um tempo bom para todo mundo. E outra coisa, era o ginásio cheio, a quadra cheia e gente treinando por fora. Eu tenho esse vídeo no YouTube. Aliás, acho que quem publicou primeiro ele no YouTube foi o mestre Paulão Ceará. Esse vídeo ele é grande. Eu fiz uma edição lá de 1 minuto e meio, 2, e postei também. Mas esse foi o meu auge, de você poder contribuir, de você acabar um evento. O cara, mestre, eu tenho um problema aqui, ó, que não sei o quê. Você fala, cara, você faz isso? Não. Eu falo, então, né? Mestre, mas eu faço musculação, você faz o quê? Leg? Que golpe de capoeira que você pula com os 2 pés?
Ah, mestre, eu faço muito agachamento. Não, capoeira é a fundo. É, posterior de coxa, por exemplo, você quer ver uma musculação muito boa, é você fazer um stiff com a perna só. Meu amigo, aquilo recruta até o cabelo, né? O modo de falar, lógico. Então, é legal você ter esse conhecimento. Caras profissionais, tipo eu falei, o Magrela, te perguntando, ô mestre, isso aqui. Isso é um retorno muito grande, né? Você pode não ser o número um como cantador, número um como samba de roda, né? Número um na roda de rua, né? Na porrada. Mas na minha área, eu sempre procurei, pelo menos dentro do Grupo Muzenza, eu sempre tive esse espaço. Tudo que tinha de educação física, eu sempre era consultado, ou, como eu disse, tinha as capacitações que eu fazia parte. Então, eu sempre tive um reconhecimento muito grande aí. E dentro da capoeira, mostrou que a capoeira não é para trocador, né? Só. A capoeira não é só para o cantador, né? Somente para o cantador. Não, cada um contribui de uma forma. Por exemplo, quem é o Diego? Porra, é o Diego. O Diego tem um puta de um trabalho, um podcast. O que você faz levando a capoeira para quanta gente? Quantas informações, cara? Entendeu? Essa, por exemplo, é uma nossa entrevista, né? Quantas eu vi que tem gente que já foram várias, porque a vida do cara é tão grande, é o profissionalismo dele, que não cabe no podcast. Agora, você conhece o Mestre Suíno? Né? Não? Ah, assiste o podcast que você conhece, cara. Você vai ver o que o cara pensa. E o Mestre Tony Vargas? Pô, Mestre Bigodinho, sabia que o Mestre Bigodinho entrou pro Kwanzaa, cara? É. Como que foi? Assiste o podcast, cara. Tá tudo lá. Entendeu? Não tem fuxico, tem profissionalismo. Então, é isso que é legal. Pô, quem foi o campeão mundial do último mundial lá? Pô, Messi Cobrinha, Messi Fabinho. Pô, esses caras têm que dar uma entrevista, têm que falar. As pessoas têm que saber como que eles fizeram para chegar lá, entendeu? Porque isso é importante. Porque tem muita gente que tem sonho. Da mesma forma que eu falei da humildade do furacão em grupo de WhatsApp, falando: olha, para você ir viajar, você tem que ter isso, fazer aquilo. Cara, o cara não estava falando de mortal, de outras coisas, ele foi humilde, ele foi ensinar o cara desde o zero, como que começa. Cara, isso é muito importante, entendeu? E e todo mundo quer quem tem interesse. Rapaz, você tem um tempo para me ensinar a fazer um podcast aí? Pô, cara, fala as palavras certinhas, né? Ou então, a hora que o cara responder do jeito dele, assimila. Fala, pô, cara, não tem tempo, só tem tempo, pô, dia de quinta-feira à tarde. Aí, tá bom, pô, o cara é mala. E se você falar diferente? Fala, que horário que você ganha menos aí? Sei lá, tem um horário que eu ganho só R$ 50, 100. Eu te pago 100 aí, você tem tempo? Entendeu? Ou então na quinta-feira à tarde você tem tempo. Acho que o que falta um pouco ainda na capoeira é isso aí. Essa humildade, a aceitação, né? A pessoa tem que ter aceitação. Então, e o que a gente espera da vida é o que a gente espera da capoeira. A reciprocidade, né? Você vem no meu evento, eu te trato bem, eu vou no seu, você me trata bem, né? E outras coisas, hoje em dia parou. Antigamente você chamava um puta do amigo seu, vinha um cara lá não sei de onde, dava um martelo nele. Você fala, cara, você deu um martelo em mim, cara, o cara é meu convidado, você é maluco, né? Tá certo que a gente que já é meio velhinho não vê um cara desse no evento da gente faz 30 anos, né? Faz muitos anos que um cara desse não vem mais no seu evento, que seu evento é uma reunião de amigos, né? É um show na câmera ali, para a prefeitura, para todo mundo que está assistindo. Mas para a gente, o mais legal é o convívio que a gente tem, né? De se encontrar aqui, encontra em Brasília, encontra em Rio de Janeiro, encontra em Curitiba. Isso aí para nós é a nossa vida, né? Ô, mestre, quais são os seus projetos futuros com a capoeira, com o seu trabalho? Futuramente aí, o que o senhor está projetando para lançar aí para a capoeira? Cara, eu tenho vários projetos aí, né? E o pior deles é aquele que está na gaveta. Mas, infelizmente, o que eu aprendi com a vida, e hoje eu estou com 57 anos,
é que eu tenho que ver a oportunidade que eu tenho. Se começar a aparecer oportunidade de pessoas interessadas na capoeira, na longevidade, esse é um meu projeto para a vida. Eu gostaria de ter um diretor em cada estado. Só que como que a pessoa vai ser diretor? Ele vai ter que ter um convívio comigo primeiro, né? E uma coisa que me perguntaram na entrevista ontem lá, até te mandei, o tiozinho de Londrina, né? Capoeira na Roda TV lá. Ele me falou, mestre, se eu te trouxer aqui em Londrina para ministrar um curso, pode ser para quem não é da educação física? Eu falei, cara, esse negócio de educação física, eu sempre achei que tinha que ser para educação física. Mas hoje em dia não tem que ser para educação física. Você vê pessoas dando aula para idosos da educação física que eles acham que idoso é de vidro, eles acham que é bobo. A pessoa não tem noção que se você levantar um mouse desse, ó, tô fazendo um ombro, deltoide anterior, tá vendo? Esse pezinho aqui amanhã não é nada, você tem que pegar o maior, ó. O estímulo é maior, o recrutamento de quantidade de músculo é maior. E vai chegar um ponto que você vai ter que ter 10 quilos no braço. Agora, por que tem um monte de profissional de educação física dando aula, pega umas bexigas e vai. Ué, o joelho não tinha que levantar, não? Entendeu? E outra coisa, as minhas aulas são filmadas, todas elas. Eu comprei um HD de 4 GB só para pôr. Acabei minha aula e descarrego meu celular. Você sabe o que eu quero fazer em novembro? Mostrar a primeira aula do Diego e a aula do Diego em dezembro. O Diego com 80 anos, o Diego com 60. Você vai ver, cara, que o treinamento ele é fundamental, ele é muito bom, a pessoa melhora, entendeu? Então, se você não tem educação física, o que você precisa saber? Que as primeiras aulas é legal apoiar a mão em algum lugar, entendeu? Né? Levanta o joelho só um pouquinho. Agora, você está olhando ali, você tem percepção, não tem? Se você deixar uma pessoa que consegue fazer, por exemplo, um afundo, segurando em cadeira, vai só um pouquinho e volta, a pessoa não volta mais. Então, a primeira coisa que você tem que deixar para os seus alunos é que é uma aula de capoeira na longevidade, cada um cuida da sua vida. Você não vai querer erguer o pé da altura que o outro ergue, nem sentar na cadeira baixa que o outro senta. Você faz o que seu é de melhor. E outra, você vai ser avaliado você com você mesmo. Não olha do lado não, que eu não vou avaliar seu parceiro e você. Eu quero saber seu pé. Ele não chega nem no joelho. Ele vai chegar na altura do seu tronco? Vai. Ah, mas da minha idade? Nossa, cara, tem metodologia científica explicando isso. Nos meus 3 livros eu falo isso de é um capítulo tão importante que eu acho sobre a flexibilidade. Não tem idade, o cara consegue pôr o pé lá em cima. Vai da metodologia de treinamento, né? Então, hoje, o meu sonho é colocar essa capoeira, né? É levar ela para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outros lugares. Agora, você sabe qual que é o problema? A longevidade aumentou tanto, a terceira idade, a velhice, né? Como cada um prefira chamar, né? Essa nomenclatura aí, que tem muita gente que é complicado. Eu tenho plano de saúde, que eu não vou falar os nomes, e não é só um, que não me contrataram porque eu sou doutor. Você sabe por quê? Porque a chefona, o chefão lá é enfermeiro. Aí você vai um mês, leva ficha, faz entrevista, aí você vê que não sai a vaga, você vai lá e fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tenho algum problema? Sou eu? Né? Aí a pessoa fala, sério, eu sou enfermeira, você entrar aqui com 2 meses, você é meu chefe. Porque a enfermeira não é daquela área. Ela nem sabe que ela tem uma responsabilidade, ela tem competências, mas não as nossas de educação física. Ela consegue administrar, comandar, ter uma postura boa. Ela é uma excelente profissional, mas não sabe educação física, entendeu? Então, como que você vai ser a chefe de uma coisa dessa? Então, as pessoas têm medo de contratar. E a gente sempre falou
que o segredo da gente que vem de famílias no poder aquisitivo humilde, culturalmente humilde, que a gente só o estudo que melhora. Agora, para quem mora no interior, cuidado para você não estudar demais, né? Você estuda demais, depois ninguém te contrata de medo de você tomar uma vaga. Então, para mim, prestar serviços igual o ano passado, que foi o meu diferencial aí dentro da capoeira, que eu parei de dar aula na universidade em 2024, na realidade. E então, na primeira semana de 2025, em janeiro, eu comecei um trabalho. Aí todo mundo falou: você é louco, você é louco, você vai largar a universidade. Falei: não, vou viver de capoeira. E realmente eu sobrevivi de capoeira. Sobrevivi legal. Entendeu? Só que chega novembro, acaba tudo, cara. Acaba tudo, os projetos sociais, coisas que foi voltar agora em julho. Não tem quem vive de capoeira. Entendeu? E o ano passado, eu tive muitos, eu fui muito contratado pelo Sesc. Eu fiquei em Birigui, São José do Rio Preto, em várias cidades aqui em Presidente Prudente. Isso aí, financeiramente, o Sesc é um puta de uma empresa que reconhece o profissional e remunera bem, entendeu? Agora, de repente, é uma empresa que eles não vão te contratar todo dia, você não é funcionário. Então, para você viver de capoeira hoje é bastante complicado. Mas graças a Deus, você me perguntou qual é o meu projeto. O meu projeto é esse. Não deu curso, tudo bem. Não deu VMB, tudo bem. Não tá dando para ir para fora do país, tudo bem. Vamos para o projeto social. Então, fui fazer curso de como escrever artigo, do que é cultura. Hoje eu estou, esse biênio agora, como conselheiro de cultura na cidade, entendeu? A gente aprende muito com isso. E lógico, de novo, não é remunerado, mas profissionalmente você cresce muito. Então você tem. Eu tenho um projeto ali só de campeonato. Esse ano ninguém me contratou para fazer um campeonato em cidade nenhuma. Eu tenho tudo pronto, eu levo a equipe, levo todo mundo, até os campeões mundiais eu levo, já tem tudo certo, entendeu? Esse ano eu não tive nenhum contrato. Então, mas capoeira não dá para viver. Larga isso aí, cara. Infelizmente, vamos na capoeira na longevidade. Capoeira na longevidade, hoje, igual esses dias me convidou, até tem o mês de agora, dia 5 de novembro, na quinta-feira eu tenho um curso lá. Vou dar um curso de aquecimento na capoeira, né? Que antigamente eu corria, fazia polichinelo e um monte de coisa. Eu falo, não, né, o aquecimento é no movimento da capoeira, né? Então tem os movimentos ali dentro da ginga que você ensina o movimento, essa aprendizagem motora fazendo aquecimento. Então o aluno novo faz e o aluno velho faz também. E o que um cara que nem eu, ou você, ou qualquer outro velho de capoeira vai fazer para ir para o campeonato? Treinar coisa básica, né? Se você não tiver uma esquiva, não tiver equilíbrio, não tiver o movimento rápido ali, você não adianta ir para o campeonato. Então, dentro da proposta do aquecimento desse, é isso aí, é a base. É onde o pé tem que estar para poder o quadril encaixar, para dar certo. Então, só que graças a Deus, eu estou com 4, 5 aulas por dia em projetos sociais, aqui, todos com longevidade. Então, tem algumas viagens que não tem como. Agora, tem outros que os caras são muito queridos. Você acaba negociando aí para poder viajar. Mas hoje em dia está difícil. Ano passado, não. Eu ia para Brasília, eu ia na quarta-feira, para o VMB, entendeu? Teve mestres aí que. Mestre Bigodinho, no começo desse ano, eu fui segunda-feira para lá. A gente ficou uma semana junto, entendeu? Hoje em dia não tem como. Mas por quê? Porque o meu projeto número 1 é campeonato. Opa! Meu projeto número 1, esse é o número 1, é capoeira na longevidade. Opa! Você dá um curso aqui, dá outro ali. Meu projeto número 1 é dar curso. Então, a gente tem que ter vários projetos. E tem a capoeira pedagoga, tem a capoeira de competição, tem cursos de arbitragem, que eu dou muito curso de arbitragem, né?
Enfim, a gente é convidado para ministrar diferentes cursos aí, mas nenhum deles é de luta, não é a minha área ensinar qual que é melhor golpe para desmaiar, para pegar, mas para campeonato, sim, onde existe regra, né? Aí é minha área. Então, a gente pode se encaixar de várias formas. Agora, o cara que quer viver de capoeira só de dar aula ou só de em evento, meu amigo, arruma um bico aqui, senão a esposa vai largar aí, porque o negócio é feio. Então, a gente tem vários projetos. E, Diego, a minha experiência de 47 anos de capoeira, cria mais uns dois, entendeu? Porque você não sabe qual porta que vai estar aberta hoje, amanhã ou em fevereiro, né? Então é complicado. E outra coisa, antigamente eu tive aluno assim, que dava aula, ganhava R$ 150 a hora e dava 2 aulas por semana. Ah, professor, capoeira não dá dinheiro. Fala, meu irmão, quem que ganha R$ 150 a hora? Conta aí quantos profissionais ganham isso. Por que você não pega 5 aulas por dia? Eu não tenho tempo de treinar. Não, então você descobriu que o problema é seu, né, capoeira, né? E outra coisa, capoeira é igual a educação física, igual a outras profissões. De manhã você trabalha com criança, à tarde com idoso, à noite com competição, entendeu? Tem um horário do dia que só vai projeto social de prefeitura, que ninguém vai treinar o horário deles na academia. Tem horário que ninguém que é academia. Então é dessa forma. Outra coisa, você não viaja nunca, não dá curso em lugar nenhum, é complicado. Ninguém te vê, quem não é visto não é lembrado, né? Ô, mestre, eu vejo que o senhor fala muito dos mestres, assim, dos velhos mestres. E o senhor ficou um período no Grupo Muzenza. Eu vejo que o senhor fala muito bem do mestre burguês. O que o mestre burguês representou na sua vida, mestre, como orientador, na sua vida como homem que o senhor é hoje em dia? Cara, tudo. É, é o cara que ensinou a andar, caminhar, pular, né? A gente teve uns tempos de muita amizade, né? A gente viajava e ficava no mesmo quarto. Então a gente teve tempo, né? A gente até brinca de falar, tal ano eu fui o cara que viajava com o Messi, aí depois foi o Busca, aí depois foi não sei o quê. Sempre teve as pessoas que estavam coladas no Messi ali. E eu já peguei muita experiência dele, né? De furar essa bolha, né? Então eu vi muita coisa profissional ali e por muitos anos eu fui muito valorizado, muito valorizado. Eu tive um respeito muito grande ali. O mestre burguês nunca deu um grito comigo na frente de ninguém, entendeu? Ele sempre me tratou bem. Eu lembro que quando eu peguei minha corda de mestre em 2010, no Rio de Janeiro, eu acabei de sair de uma reunião, eu fui falar, né, sobre o assunto era se no grupo Muzenza ia ter tênis ou não. Aí eu fui falar, falei, eu acho legal ter tipo um tênis branco, né, que não apareça mais que a roda, né? O cara ergue o pé vermelho, lá todo mundo olha pro pé dele. Fala, não, tem que ser uma coisa mais discreta. Aí teve um mestre, né, antigo, né, que eu não vou falar o nome dele, que ele falou, porra, velho, agora quem tá falando sou eu. Aí o mestre burguês falou, não, o cara é mestre, respeita ele. Quem está falando é o Messi Nelson. Falei, porra, né? É, é um respeito muito grande. Então, ele me formou mestre, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, né? Então, só nisso aí você vê quantos anos, né? Foram 3 anos de professor primeiro grau, 3 anos de segundo grau, 3 anos de terceiro grau. Contra a Messi, a mesma coisa. E eu sempre tive muito convívio com ele. E teve uma época da vida que a gente tinha uma certa amizade. Então, entrou Busca Longe. Entrou, pô, ô Nelson, conversa com o Busca, explica um pouco, entendeu? Porque ele dá atenção para muita gente. Então, pô, eu conversava muito com o Busca. Quando o Cobrinha entrou, ele já tinha o Busca de amigo de toda a vida lá, que não precisava tanto de mim, mas foi um cara que sempre me valorizou muito, tenho muita amizade, gosto muito dele e a gente sempre tive esse respeito aí. Então, o grupo Muzenza me levou para 8 países, né? Fui para 8 países já da curso. Então,
Aqui no estado, aqui no Brasil, então, nossa, né? Não vou nem tentar falar que estado que eu fui, porque eu acho que eu fui. Eu nem lembro que estado que eu não fui ainda, né? Acho que Pernambuco, né? Alguma coisa assim, não sei. Mas eu não lembro. Mas eu viajei muito e sempre como profissional. Como profissional, eu sempre fui para ministrar curso, com tudo pago, entendeu? Com cachê. Eu sempre tive esse reconhecimento profissional. Então, eu não posso falar. Hoje em dia, por exemplo, eu saí da Muzenza em, em agosto do ano passado, né? Tem muitos caras da Muzenza, a gente conversa até hoje, né? Tem uns que são irmãos aí, né? Como eu te falei, Busca Longe, Cobrinha, Mestre Furacão, Curió aqui de Santo Anastácio contra Mestre. Pô, a amizade nossa é a mesma. A gente só sabe que a regra não permite a gente estar junto, né? Não tem como o Busca fazer um evento, vai formar 3 mestres. Cara, os mestres, já teve cara que me ligou, mestre, você vai estar aqui. Falei, cara, eu fui da casa, né? Eu sei que regra é regra. E eu, quando era da casa, eu nunca briguei para mudar essa regra. Agora, por que eu vou pedir para meus amigos brigar para mudar? Seria meio covardia da minha parte, né? Hoje eu não concordo. Falar, eu saí do grupo, eu não tenho problema nenhum com o mestre burguês. Foi um pequeno desentendimento ali, eu resolvi andar com as minhas pernas aí, né? Mas eu acho que ele também não tem nada contra mim, não tem nada contra ele. A gente só não sentou para conversar ainda, não tem isso. Mas quem me fez na capoeira foi a Muzenza, foi o mestre burguês, né? E não só o mestre burguês, né, em si. Ele é lógico, é o carro-chefe. Mas a Muzenza é uma família, né? A Muzenza eu lembro, quando eu não sabia tocar tabaco direito, eu ia lá como que é o nome? Mogi das Cruzes. O Wendel, que hoje é um cantor aí, o filho do Bigodinho, ele me ensinava a tocar. Aí vem a humildade. Eu era casado, tinha 2 filhos, e o menininho me ensinava a tocar tabaco. Entendeu? Mas ele tocava pra caramba, filho do Bigodinho, pô, né? Entendeu? Ele convivia com isso. Então a Muzenza é isso. Ah, tem o mestre Mureta, né? Que porra é bom disso. Vai passar um tempo com ele. Tem o mestre Nelson Imprudente que manja disso, daquilo. Vai passar um tempo com o mestre Nelson. Entendeu? Aí vai da amizade e da humildade, velho. Você tem amizade, você fica na minha casa, não tem, fica no hotel, né? Aí vai do quanto que para você é importante investir naquilo, né? E ter e a gente ter esse desconfiômetro, né? Que antigamente tinha uns capoeiristas aí que ia no evento do outro, queria ficar um mês, né? Falou, meu amigo, não, né? E até hoje tem cara que quer aprender. Inclusive no Rio de Janeiro aconteceu isso. Tinha um cara que queria ir para casa do mestre Busca Longe. Ô, mestre, vou fazer uma pós, vou morar com você. Né? O mestre Busca Longe olhou pro cara e falou: Oi, como que é? Você vai na minha família? Né? É complicado você ouvir algumas coisas assim. E o mesmo poderia ser possível se a pessoa chega, né? Conversa, vai um dia para conhecer, né? O que falta na capoeira é essa maturidade, né? E a gente que vai ficando mais velho, a gente já tem uma percepção, né? Um feeling assim que você olha e você já vai vendo. Mas a capoeira, o maior inimigo da capoeira hoje é o próprio capoeirista, né? Um bate a mão na bunda de uma mulher sem querer, o cara postou lá, teve 10 mil curtição, né? Visualizações. Pô, velho, mostra o campeonato mundial, mostra o Busca Longe cantando, fazendo samba de roda, né? Mostra o Mestre Furacão lá em Catanduva, o Mestre Fabinho. Tem tanta capoeira para você ver, lógico que eu estou falando dos meus amigos, né? Mas tem trocentos aí que eu sei que são excelentes profissionais aí, né? Então, acho que o que falta na capoeira é isso. O cara bateu no outro. Hoje em dia eu não sei, fugiu o nome aí, que só fala de porrada. Pô, cara, né? É complicado você estar num grupo, o cara posta lá, olha o que o mestre falou do outro. Falou, meu amigo, deleta isso, pelo amor de Deus, rapaz, vai cuidar da sua vida, né? Que isso, não ganha nada, capoeira não ganha nada com isso. Mostra a didática de tal mestre que ele pegou criança na rua, que hoje é professor, né? É isso aí que você tem que mostrar.
o que a gente viu muito, né? Você sabe quantos caras, amigos nossos, eram crianças de rua que hoje em dia dão aula na Europa e são reconhecidos? Alguns até campeões mundiais famosos aí. E eram crianças que batalhavam na rua, a mãe colocava para trabalhar, uns deles atravessando ponte de Foz do Iguaçu para lá e para cá. É a vida. Só que quando teve a oportunidade, tá aí, ó, os nossos exemplos de guerreiro aí, né? É isso aí. Mestre, eu só tenho a agradecer a sua entrevista. Foi uma excelente entrevista, um excelente bate-papo, um conhecimento fora do normal. Eu não sabia, Obrigado. não te conhecia nessa parte assim, te conhecia das rodas, dos eventos, já te vi, já joguei com você, mas eu não conhecia esse lado seu didático, não conhecia esse lado seu de tanto conhecimento que o senhor tem. Então foi de muita valia, muito importante o que o senhor falou, muito importante essas palavras que o senhor disse sobre lesões, condicionamento, capoeira, jogo, roda, tudo. É muito importante para a nova geração que está chegando e para quem não conhece o Mestre Nelson. Esse é o Mestre Nelson que todos conhecem na capoeira, mas não sabe o lado didático dele. Mas, mestre, muito obrigado. Estou muito feliz por ter entrevistado o senhor. Foi uma entrevista muito tranquila, muito leve. E a capoeira precisa de mais pessoas como o senhor com esse conhecimento, tá bom, mestre? Cara, gratidão, gratidão. Fico muito honrado em poder fazer parte do seu trabalho, que é um trabalho profissional, que merece ter uma audiência legal. Como eu disse, a pessoa quer aprender capoeira, ouve os mestres, né? E hoje em dia não é fuxico, é profissionalismo. A pessoa está falando ali, né? Tem comprovação de tudo isso que todo mundo fala. E tem umas entrevistas, né, por profissionais como você, que leva essas informações a sério, profissionalmente. Quantos milhões de pessoas vão assistir tudo isso? Imagina o quanto que você está contribuindo para a capoeira. Você já imaginou que você fosse contribuir tanto para a capoeira assim? Fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. É uma honra estar aqui, beleza? Estou à disposição aí. Vamos que vamos, beleza? Mestre, obrigado. Pessoal, mais uma vez, não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e divulgar a história dessas grandes lendas vivas aí que são os mestres da capoeiragem. Um abraço a todos e fui. Bimba, biriba, minquidiga Taco de arame, cabaça, barriga